A gente segue nesse assunto, mas agora com entrevista. A gente vai ouvir a meteorologista do IMET, a Deise Moraes. Deise, boa tarde, bem-vinda ao Agora CNN. Obrigada pela entrevista. Deise, eu queria que você nos desse um panorama geral do que a gente pode esperar para os próximos dias. Mais chuvas, quais são as regiões onde a gente deve ter mais atenção? Boa tarde a todos. A gente tem bastante chuva, principalmente na região Nordeste e Sudeste. A região Sul, ela passa agora por um período mais seco, digamos assim, mas ainda assim não se descarta algumas chuvas que podem ser pontualmente fortes, principalmente no litoral da região Sul. Mas o que chama mais destaque mesmo para chuvas mais intensas, mais voluminosas, são entre as regiões Nordeste e Sudeste. Agora, Deise, em Sorocaba, a gente estava atualizando na abertura do Agora a situação de estado de calamidade agora, né? Pelo volume de chuvas, a cidade recebeu em 72 horas, a gente conseguiu confirmar com as autoridades locais, 80% da chuva prevista para o mês. O que dá para esperar diante de uma situação que já demonstra muita dificuldade? A chuva deve continuar por lá também? O volume de chuva deve ser intenso, como aconteceu agora desde sexta-feira? Então, a chuva no interior de São Paulo, ela ocorreu, né, na sexta-feira e deve diminuir por lá. A nossa atenção maior agora é para o litoral de São Paulo. A gente está com um aviso de chuva intensa para o litoral de São Paulo, de acumulado de chuva intensa para o litoral de São Paulo, e essas chuvas elas podem ocorrer pontualmente ainda no litoral de São Paulo, pontualmente forte, não se descarta alguns transtornos para a população. Mas também ao longo da semana, no restante de São Paulo, pode haver sim, por conta do calor, da alta umidade, algumas pancadas de chuva podem ainda ocorrer. E como o solo ainda está bastante encharcado, pode ter algum transtorno, sim, para a população ainda no decorrer dessa semana. Deise, eu queria que você falasse também, teve uma outra situação, assim, vários alertas estão sendo dados à população e é importante que você traga também esse ponto, né, de atenção para que as pessoas não, por exemplo, frequentem as praias quando estiver chovendo. A gente trouxe ontem uma situação da queda de um raio numa praia, acabou ocasionando a morte de uma idosa e deixou outras 7 pessoas feridas, né? Foram hospitalizadas por conta disso. Os órgãos têm dado os alertas, mas as pessoas simplesmente ignoram, né? Por que é importante, o que acontece numa situação como essa? Por que as pessoas não podem frequentar a praia, por exemplo, quando estiver chovendo? Isso, a população deve ficar atenta no período chuvoso, né? Quando começa a chuva, sair da praia, sair da água, porque é como se fosse um campo de futebol, que também durante a chuva a gente deve evitar ficar em campos abertos. Então a praia, como é um campo aberto, bastante atrativo para os raios. Então, a população deve se abrigar quando a chuva começa a ficar um pouco mais intensa e a população vê os raios já ocorrendo próximo ali da praia, já se abrigar em algum lugar que tenha teto, né? Não pode ser embaixo de guarda-chuva, porque também o guarda-chuva é um para-raio, então é perigoso para quem está frequentando a praia se abrigar também em guarda-chuva e evitar também ficar na areia da praia durante a chuva e principalmente dentro da água, que é muito perigoso. Ô Deise, vamos olhar um pouquinho para o Rio de Janeiro também, que a gente já começou um ano, o que infelizmente tornou-se comum, né, para a gente aqui no Brasil, com uma situação de chuva intensa, de morte no Rio de Janeiro. E agora a gente mostrou novamente as ruas alagadas, submersas, né, os carros debaixo d'água, cidades que foram afetadas mesmo pelo alto volume de chuva no Rio de Janeiro. Dá para a gente explicar para a população, para a nossa audiência, por que esse volume considerado atípico, ainda que seja uma situação frequente? Ontem conversávamos com o Guilherme Borges, ele dizia, não, ainda assim a gente pode considerar atípico. A razão disso acontecer, Deise? Vale lembrar que a gente está no período chuvoso.
E no verão, né? No verão a gente tem essa característica de chuvas intensas e no curto período de tempo. Então acaba provocando, dependendo da região, da área, acaba provocando esses transtornos, esses alagamentos e essa condição mais atípica assim, das chuvas, ou que a gente não espera por um período curto de tempo, uma chuva tão volumosa e que acaba trazendo transtorno para a população, como um alagamento, deslizamento de terra. E isso ele é típico dessa época por conta dessas pancadas de chuva que vem mais forte, esses temporais que são típicos de verão. A gente está com uma massa de ar quente e úmida atuando, então ela potencializa essas tempestades. Então essas tempestades elas acabam então intensificando muito as chuvas e causando esses transtornos para a população. Perfeito. Agora, o que esperar para a gente fechar a nossa entrevista? Também uma expectativa até o final do verão, Deise? Muita chuva, o que a gente pode falar e quais são as regiões, né, onde a gente vai ter mais água caindo e as regiões que, né, tem mais mesmo a predominância do sol do verão? Conta para a gente. Então, a gente tem ainda bastante chuva para ocorrer, principalmente em áreas que a gente vinha aí com temperaturas elevadas, baixa umidade, estava atuando uma massa de ar quente e seca, que é a região do Nordeste. O interior semiárido do Nordeste deve ter bastante chuva. Agora, no decorrer da semana, deve atingir essas áreas que estava seca e amenizar um pouco a temperatura por lá. A gente tem esse destaque, né, essas chuvas mais intensas para a região Nordeste. Continua ainda com as chuvas na região Sudeste também, principalmente no norte de Minas Gerais, Espírito Santo. Não se descarta, então, ao longo da semana, as pancadas de chuva acompanhadas de raio, rajadas de vento, causando transtornos para a população, tanto ali, principalmente norte de Minas Gerais, Espírito Santo e o centro-sul da Bahia. Essas áreas com bastante chuvas ali no decorrer dessa semana, e nas outras áreas também por conta do calor, da alta umidade, região norte, centro-oeste, com também pancadas de chuva de verão, principalmente no período da tarde e noite, e pontualmente causar algum transtorno para a população dessas regiões. Não se descarta aí pontualmente ter uma chuva mais intensa e causar algum transtorno, tanto na região norte como no centro-oeste, e também nas áreas nordeste e sudeste, que tem mais chances de chuva. A região sul, ela tem menos condições de chuva, mas ainda assim, por conta dos ventos gêlidos do oceano, ainda pode ter algumas pancadas de chuva forte no litoral da região sul. Perfeito. Deise, obrigada. Conversamos com a meteorologista do IMET, a Deise Moraes. Até uma próxima. Tchau, obrigada a todos. Boa tarde a todos.